E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente comentar aí a vitória de agora a pouco do São Paulo. São Paulo visitou o Sport Recife lá na Ilha do Retiro hoje, venceu por 1-0, gol de Pablo. E a gente vai fazer aqui uma análise e falar um pouquinho desse time aí, bastante mexido que o Fernando Diniz fez. E eu confesso para vocês que eu não sei, não entendi algumas mudanças, o porquê dessas alterações. Bom, São Paulo começou o jogo com o Thiago Volpi, com Igor Vinícius, mais uma vez no lugar ali do Juan Fran. Ele tirou a dupla de zaga, tirou Arboleda e tirou Bruno Alves, colocou Diego Costa e colocou Léo Pelé. E aí já é o primeiro ponto que eu queria debater com vocês. Qual a razão de colocar Léo Pelé como zagueiro? Sendo que você tem os dois principais jogadores do São Paulo, os dois zagueiros titulares do São Paulo há 2 anos. Qual razão de tirar os dois zagueiros titulares, que são de fato para aquela posição, e improvisar Léo Pelé na zaga? São coisas assim que não dá para entender. Ah, é porque o São Paulo vem sofrendo muitos gols, o sistema... Ok, realmente isso é uma verdade. O São Paulo vem sofrendo muitos gols depois da retomada do Campeonato Paulista para cá. Agora, isso é culpa de Arboleda e Bruno Alves? Eu, pelo menos, não enxergo assim. Eu entendo que eles fazem parte de um problema. Agora, você sacar os dois como... taxando ambos como... de fato, o problema causador desses gols que o São Paulo vem sofrendo, para mim é uma atitude completamente errada, bizarra, simplória, rasa, né? Para mim o problema central do São Paulo é o sistema defensivo do São Paulo, que não vem funcionando. E aí quando você fala sistema defensivo, no meu modo de entender futebol, é quando você não tá com a bola, meu amigo, os 10 da linha defendem, os 10 vêm para trás para ajudar a fazer o combate para repor a bola. Não entendo que tirar Bruno Alves e Arboleda vai resolver alguma coisa. E principalmente improvisar um jogador como o Léo Pelé, sabe? É inacreditável o que a gente vai vendo no São Paulo. E aí, pasmem, do lado esquerdo, quem manteve a sua titularidade? Ele mesmo, Reinaldo. Olha, eu comentei aqui no vídeo anterior, e eu vou falando um por um daqui a pouco, mas é inacreditável, é impressionante a quantidade de mensagens que eu recebi falando, puta Felipe, é exatamente isso, eu não consigo acreditar também como o Reinaldo é titular do São Paulo. Gente, é só nessa gestão Leco, é só nessa gestão capitaneada pelo departamento de futebol, pelo Raí, é somente nesse período, nessa fase assombrosa do São Paulo que Reinaldo é titular do São Paulo. É inacreditável o que a gente vê. Sai Bruno Alves e sai Arboleda e Reinaldo permanece titular. Assim como Tietê, o enceradeira, como muitos falaram também aqui nos comentários do outro vídeo. Quero agradecer muito a audiência de vocês no vídeo anterior. É inacreditável como o Tietê ainda é mantido como titular do São Paulo. Eu tô apelidando ele de Detefon. É o barata tonta. É o barata tonta, ele fica dando voltinha nele mesmo. Dele mesmo, ele não faz nada, nada. É uma enceradeira, é a barata tonta. Tietê Detefon. Esse é o novo apelido do Tietê. É inacreditável esse cara também não ser sacado do time, é impressionante. É impressionante, ele é o filho bastardo realmente do Fernando Diniz, desde a época do Audax. Esse cara é tenebroso, o Tietê, ele é bizarro. Ele deveria jogar lá de novo no Audax. Ali é o lugar dele, com todo respeito ao Audax. Ele é péssimo, ele é um cara que dá nojo você ver. Você vê ele jogando, cara, dá aflição você ver ele jogando. Ele parece que ele é aqueles carrinhos antigos que você solta a corda e ele fica dando volta nele mesmo, sabe? É inacreditável esse cara ser titular do São Paulo ainda. E ele não saca esse cara, ele saca Bruno Alves e Arboleda. É um professor pardal esse Fernando Diniz. Olha que ponto que a gente chegou. E aí na frente ele me deixou Daniel Alves,
colocou de titular o garoto Bocejo, o menino Bocejo, o Gabriel Sara, de titular. Eu até entendo ter tirado o Igor Gomes. Igor Gomes realmente não voltou, é um outro jogador, até a parada para a pandemia e depois do retorno, é um outro jogador. O Igor Gomes, ele precisava realmente de um chazinho de banco para ele colocar as ideias dele no lugar. Agora, você, por conta disso, colocar Gabriel Sara, o que o Gabriel Sara fez para merecer a titularidade? Enquanto que o Hernanes, já fisicamente, aparentemente estando ok, é banco. Não dá para entender, o Fernando Diniz, não dá. Eu já desencanei de entender o Fernando Diniz. E aí na frente, ele me colocou o Luciano como atacante, né, junto do Pablo e o Vitor Bueno aberto pela esquerda. Vitor Bueno padrão, Vitor Bueno de sempre, né, Vitor Bueno, se você esperar mais do que isso, nós que estamos errados de esperar alguma coisa diferente do que o Vitor Bueno produz, né, no campo, no jogo. Pablo, um dos jogadores mais esforçados do São Paulo desde o retorno da parada para a pandemia, né? Oscila um pouco durante a partida, mas é um jogador esforçado, fez o gol da vitória. E Daniel Alves, acho que ele foi mais participativo dessa vez, jogou melhor, deu uma enfiada de bola maravilhosa para o Igor Vinícius, mas é Igor Vinícius, né, gente? É Igor Vinícius. O que a gente vai esperar de um lateral direito como o Igor Vinícius? É isso. É essa a realidade. É isso que a gente vai esperar de Igor Vinícius. É ele, na cara do gol, ele dá um petardo no peito do goleiro. É isso que a gente vai esperar de Igor Vinícius. E do Luciano, um outro bom jogo do Luciano. Esforçado, participativo, deu passe, deu assistência pro gol do Pablo. É um cara que, em poucos jogos, em 2 jogos, já fez mais do que o Everton, pelo menos nesta temporada. Não estou aqui defendendo de que eu acho que era melhor ter trocado o Everton pro Luciano. Não, eu deixei muito claro que, nome por nome, o Everton é muito mais jogador do que o Luciano. Agora, praticamente, em termos práticos, em termos ali de fato do que ele produz dentro de campo, que ele está gerando pro time, nesta temporada especificamente de 2020, o Luciano está sendo mais importante do que o Everton. Isso é um fato, né? Com um gol no jogo passado e uma assistência nesse jogo. Tomara que ele mantenha esse ritmo, tomara que ele mantenha essa média para que ele se torne esse jogador importante para o São Paulo. É fato e notório que eu pelo menos, estou identificando um jogador. Espero que aquela morosidade que impera no Morumbi, comandada por Leco e Raí e Pássaro e Fernando Diniz, professor Pardal, espero que aquela morosidade não contamine, né, o Luciano. E o que falar do jogo? Gente, um jogo horrível, um jogo tenebroso de novo. O São Paulo, de certa forma, o Fernando Diniz está cagando de medo de perder o emprego, isso é fato, né? Se ele fosse realmente, se ele acreditasse realmente naquela filosofia de trabalho dele, ele não teria medo das críticas, ele iria com aquilo mesmo e tentaria cobrar os jogadores em cima daquilo que ele pensa que é o certo para o futebol. Isso só mostra que ele tem uma ideia de futebol, mas que assim, amigo, perdeu 2, 3 seguidas, começou a cornetagem, ele sai correndo, muda tudo, troca jogador, não importa quem, coloca uma improvisação na zaga, como o Léo Pelé, e vamos que vamos. Esse é o Fernando Diniz, é um cara bizonho, é um aprendiz de treinador. Claro que ele não é o principal problema do São Paulo, não é. Pode trocar o Fernando Diniz e outro, vai ficar essa draga toda, porque está encranhado esse problema no São Paulo lá de cima. Vem de Leco, vem de Raí, vem de Pássaro, vai fazendo a cachoeira, vai passando lá para baixo. É isso que faz o São Paulo ser o que é hoje, né? Essa falta de rumo, de planejamento, de uma gestão tenebrosa, uma administração que deixou o São Paulo num buraco financeiro jamais visto na história. Então tudo isso é o legado do Leco que a gente vai, por duras penas ainda, ter que suar muita coisa nos próximos anos para tentar devolver o São Paulo aonde ele merece estar. E o jogo é um retrato disso. São Paulo fez 1-0 aos 5 minutos e por conta disso, de certa forma, não se perdeu no psicológico, porque o São Paulo no final do jogo sofreu pressão do Sport, com todo o respeito do Sport, mas o Sport vai lutar para não cair nessa temporada. O Sport tem um time tenebroso, um time horrível, consegue ser pior do que o São Paulo.
E aí a gente sofreu ainda para conseguir ganhar a duras penas 1-0. E aí você vê a cena dos jogadores do São Paulo no final do jogo, estatelado no chão, como se tivesse ido para uma batalha, como se tivesse disputado a final da Libertadores, os caras ali esgotados, do tipo, conseguimos, e esgotado. Cara, os caras ganharam do Sport, que vai brigar o ano inteiro para não ser rebaixado. É impressionante o lugar que colocaram o São Paulo, é isso. O São Paulo da realidade é esse. É um clube que vai suar sangue para ganhar do Sport e comemorar no final esgotadamente como se fosse um título de Libertadores. É inacreditável o que fizeram com o São Paulo. Agora o São Paulo joga quarta-feira, num jogo antecipado da 11ª rodada contra o Atlético Paranaense, porque teve datas que vão conflitar da Libertadores, então antecipou esse jogo agora para quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio do Morumbi. Eu espero conseguir narrar, eu vou fazer de tudo para tentar narrar esse jogo para vocês aqui, eu aviso durante a semana se eu conseguir. E aí no domingo pega o Corinthians no Morumbi, mais um clássico, seria aí para a 7ª rodada, digamos assim, né? Na verdade, oficialmente seria a 6ª, mas como teve antecipação desse jogo do Atlético Paranaense, seria a 7ª rodada. E aí? Se perder no meio da semana, vai ter Fernando Diniz contra o Corinthians? Eu acho que não. Se ganhar, vai ter Fernando Diniz contra o Corinthians, mas e aí? Será que é bom ter o Fernando Diniz contra o Corinthians ou já tirar Fernando Diniz e trazer aí um outro nome, sei lá, Mano Menezes? Não sei. Enfim, quero muito saber a opinião de vocês, deixa aqui também nos comentários. Mais um jogo padrão Diniz, né? A gente fez 1-0 e aquela posse de bola inócua, aquela marasmo de conseguir de fato concretizar as chances criadas, e só não saiu empatado ou perdendo o jogo para o Sport porque o Sport é muito ruim, porque senão seria mais uma derrota, mais um vexame do São Paulo. Se isso tá bom para Raí e Pássaro, é esse tipo de futebol que a gente vai ver nas próximas rodadas. E aí? Será que vale a pena? Ou é bom já mudar de uma vez por todas? Galera, é isso. Obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, comente, deixe os seus comentários aqui também. E a gente se vê aí na terça-feira no estudo aí do pré-jogo e depois, se tudo der certo, também na narração de São Paulo e Atlético Paranaense na quarta-feira aqui no canal, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom finalzinho de domingo e boa semana pra gente. Valeu, gente. Vamos São Paulo.